Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar um pouquinho mais sobre a minha época que eu morei no Japão e também como que foi essa experiência como criança, né? Eu pretendo trazer aqui pro canal algumas histórias de coisas que aconteceram. Eu acho que isso pode ser interessante, até mesmo para conhecer um pouco mais da cultura, para quem tá, né, vê de fora. Então eu vim contar um pouquinho da minha experiência na escola japonesa. Bom, gente, a questão de sofrer bullying, ou ijime, no caso, que é como é chamado no Japão, sofrer isso na infância e na adolescência, na escola, eu não tenho traumas quanto a isso, então eu posso dizer que eu não sofri esse tipo de coisa, por mais que tenham acontecido algumas coisas, eu não sofri com elas. No Japão, quando você entra, principalmente brasileiros e estrangeiros entram numa escola japonesa, é citada a possibilidade de sofrer ijime, porque existe isso no Japão também. E aí eu vou contar pra vocês um episódio, então, que aconteceu. E claro que eu vou contextualizar isso, como que era a minha vida na época na escola, né? Mais ou menos no final de 2005, em setembro de 2005, foi quando eu fui pro Japão. Eu tinha 10 anos de idade e eu cheguei e 20 dias depois eu já entrei na escola japonesa. E eu entrei na quinta série e o ano acabava lá pra março ou abril, que eu acho que é o calendário chinês, posso estar falando bobagem, mas não, o ano não ia até dezembro, como é no Brasil. Lá acabava mais ou menos em março, eu acho, o ano letivo. Então eu entrei no final da quinta série. E logo que eu cheguei na minha escola, né, no primeiro dia de aula, eu fui com uma tradutora no primeiro dia, não falava uma palavra em japonês, não que isso tenha mudado muito. Cheguei lá na sala e tinha cartaz para me receber, os alunos estavam me esperando, eles sabiam que eu ia iniciar as aulas, alguns alunos tinham comprado. Então eu me senti muito acolhida nesse primeiro dia. Era tudo muito estranho, eu era muito tímida. Na minha infância eu fui muito, muito tímida. Então, embora eu tivesse desconfortável, o fato de saber que eu estava sendo bem recebida me deixou um pouquinho mais tranquila. E aí, com o tempo, eu tinha muita vergonha de falar japonês, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui, sobre como eu aprendi japonês, como que era. Tinha muita vergonha de falar, mas eu entendia muito, com o tempo fui aprendendo a entender muito bem. E eu tinha amigos, eu tinha o meu grupinho lá de pessoas, ninguém me tratava mal, e tinha esse grupinho que eu andava sempre, que eu brincava junto. E, enfim, era uma relação ok, era uma amizade de escola, normal. A gente só não conseguia se comunicar muito bem, mas enfim, era divertido. No Japão, os alunos precisam ir andando para a escola. Eu não sei se são em todas as regiões e em todas as escolas que isso acontece, mas na minha escola a regra era: os nossos pais não podiam levar a gente na escola. Muito obrigada, pássaro, por atrapalhar o meu vídeo. Eu moro no meio do mato, gente, vocês vão ter que lidar com os pássaros e com o trem. Então, a gente tinha esse grupo, né? As crianças daquele bairro iam junto pra escola, tinha um ponto de encontro, e aí ia mais ou menos umas 10, 12 pessoas, né? Crianças, se encontravam sozinhas e iam sozinhas pra escola. Dava mais ou menos uns 10, 15 minutos a pé da minha casa pra escola. As escolas são sempre bem perto da sua casa. Aí tinha esse grupinho pra ir pra escola. Pra voltar, não tinha necessariamente que voltar com o grupo, você podia voltar do jeito que você quisesse. Então, pra ir tinha essa preocupação. Tinha também na mochila, todo mundo era obrigado a ter. Eu não tenho aqui pra mostrar, mas era um dispositivo meio oval, assim, e ele tinha um pininho. Esse pininho tinha uma cordinha com esse pininho. Se você ficava aqui do lado da mochila, se você tivesse em perigo, era só você puxar essa cordinha que ela fazia um barulho, um apito assim, bem alto. E aí a vizinhança, né, as pessoas já sabem que aquele barulho é de quando uma criança está em perigo. Então aquilo ali é para proteção, né? Se você tivesse em perigo, era só puxar que algum adulto ia aparecer sabendo que a criança estava em perigo. Então tinha isso para proteger a gente, já que a gente ia sozinho. Aí, assim, crianças desde o que a gente considera segunda série, não, primeira, segunda série no Brasil, eram as crianças que voltavam também, geralmente sozinhas. É muito normal criança andar sozinha no Japão. E aí, um belo dia, eu estava voltando sozinha para casa, estava saindo da escola, e aí tinha uns 3 meninos, 2 ou 3 meninos, faz muito tempo isso, que eles moravam no meu bairro. Então a gente ia com o mesmo grupo, então a gente fazia o mesmo caminho para voltar. E 2 eram da minha sala, 2 ou até os 3 mesmo, não lembro, eram da minha sala. E a gente não tinha nenhum problema, a gente se dava muito bem, assim, eu gostava deles, eu não tinha nada contra eles, eles nunca me tratavam mal, tentavam conversar comigo. É só que o japonês é um povo muito diferente, então a gente não sabe o que eles pensam de verdade, né? Aí eu estava voltando pra casa e eu não estava junto com eles, mas a gente estava indo perto, próximos, assim, andando próximos pra voltar pra casa. Aí chegou uma parte que
tinha a rua e tinha tipo um córrego, sabe? Tipo aquele córrego como se fosse de esgoto, mas lá não é esgoto, é de irrigação das plantações. E tinha um caminho com a rua e um caminho que era esse córrego que encontrava a rua lá na frente. Aí, do nada, eu tava andando assim, do nada, um deles veio correndo por trás de mim assim e me deu um chute nas costas. Não foi bem um chute, foi uma pesada assim, sabe? Veio correndo atrás de mim e me deu esse chute nas costas. E aí eu fiquei muito assustada na hora, eu fiquei com muito medo. Eu não sabia por que ele tinha feito aquilo, eles estavam rindo. Aí eu continuei andando e eles cortaram o caminho por esse becozinho. E meio que eu não encontrei mais diretamente com eles, eu acho que eles correram depois pelo beco e saíram na minha frente, eu não encontrei mais com eles. Aí eu, indo pra casa, eu tava pensando sobre aquilo, tentando entender, e eu comecei a ficar muito nervosa, tipo assim, com vontade de chorar, porque eu falei, por que que eles fizeram isso? Eles não são meus amigos? Por que que eles fizeram isso? Será que eles queriam me machucar? Ou será que era uma brincadeira pra chamar minha atenção? Mas tinha machucado um pouco, né? Tinha doído, assim. Aí eu cheguei em casa e minha mãe tava em casa esse dia. E aí ela ficou muito brava, como qualquer mãe ficaria. Aí ela saiu de casa na hora, assim, muito brava, olhando na rua, procurando eles. Eu sabia onde um deles morava, mas eles não estavam mais na rua, mas a minha mãe saiu pra procurar. Aí no outro dia, eu acho, como eu falei, gente, eu tinha 10 anos, já faz 14 anos que isso aconteceu, então é difícil lembrar com detalhes. No outro dia, minha mãe foi com a tradutora, que era da fábrica do meu pai, com essa tradutora lá na escola, pra questionar, pra falar com o diretor sobre o que tinha acontecido, porque no Japão não é muito comum, né, os pais vão reclamar na escola quando acontece alguma coisa. Mas a minha mãe foi, claro, porque é brasileira. Brasileiro reclama. Quer defender, né? Aí a gente foi com a tradutora e ele explicou tudo o que tinha acontecido. E acontece que um dos meninos, a gente tem uma grande suspeita, eu tenho certeza absoluta, mas as pessoas têm suspeita, de que ele era filho de Yakuza. Yakuza é máfia, né? Filho de um cara da máfia. Porque eles tinham uma casa de 3, 4 andares com elevador, uns puta carrão lá de fora. E, enfim, ele era, acho que, dentista, mas diziam que ele tinha envolvimento. E aí, o professor, a diretora, sei lá, eles ficaram com muito medo de repreender esse menino, porque ele era perigoso, de certa forma. Então, eles estavam querendo dizer assim, ah, não, a gente não pode ficar brigando com ele, a gente não pode ficar repreendendo ele. Aí, não lembro muito bem, corta pra parte de que era pra eu subir pra minha sala, depois que aconteceu essa reunião lá embaixo. Aí eu tava subindo pra minha sala, quando eu cheguei na sala, tava todo mundo das duas, acho que eram as duas turmas, porque era um menino de outra turma. As duas turmas da quinta série, assim, todos em pé na frente da sala, meio que fazendo um círculo em volta de mim, assim. Aí eles estavam pedindo desculpa por tudo que tinha acontecido, e os meninos estavam lá, os três, na minha frente, assim, abaixando, se curvando, pedindo desculpa pra mim. Até esse menino, que era filho de Yakuza. E aí eles falaram coisas que eu não entendi, eu acho, na época. Só lembro que eles estavam pedindo desculpas. E aí, enfim, acabou esse episódio. E isso não me traumatizou, tipo, eu não me lembro de ficar sofrendo por causa disso. Essa época, como eu falei, ela não foi marcada por me sentir oprimida, me sentir sofrendo bullying, sofrendo de mim. Porque, como eu falei, eu era meio que o centro das atenções porque eu era diferente. Não só diferente porque era de outro país, mas aparentemente a minha aparência era muito diferente deles. Então eu chamava a atenção, mas eu nunca via essa atenção como algo negativo. Eu via como uma consequência de ser diferente, então eu não sofria com isso. Mas aí acontece que depois que eu fui pra escola brasileira, fiquei 2 anos, uma brasileira, ela estudava na escola japonesa. Não sei se ela vai estar assistindo esse vídeo. Ela estudava na escola japonesa e teve, acho que 1 ou 2 episódios que teve encontro de escolas. E aí as nossas escolas se encontraram e ela foi na minha escola. Eu fui na dela. Foi alguma coisa assim. Então ela meio que tinha contato com as pessoas da minha sala e da minha escola. E aí, nessa escola brasileira, eu lembro que essa menina, eu não sei nem se ela lembraria disso. Ela tava falando pra todo mundo que eu era a menina que sofria de me na escola. Vi aquilo e eu pensei, nossa, mas eu não sofri de me na escola, não acontecia nada. Aí falava assim, que as meninas me excluíam, que me tratavam mal, que eu não conseguia me encaixar na sala e tal. Mas eu nunca me sentia assim, eu sentia o bloqueio da língua, né, de não conseguir me comunicar muito bem, mas eu me sentia muito parte de tudo ali. Era sofrido, né, a escola japonesa é sofrido, mas eu me sentia parte, uma parte diferente, mas uma parte.
E aí essa menina falou isso. Então eu não sei até que ponto foi maldade dela, não sei, posso estar errada. Não sei se foi maldade dela de querer dizer que ela era brasileira foda e eu sofri de me. Ou se realmente as pessoas eram tão falsas assim na minha escola e aí contaram pra ela que não gostavam de mim ou que eu sofri de meu, que não queriam, me queriam ali, e aí contaram realmente alguma coisa pra ela. Eu acho muito difícil terem contado esse episódio, porque era uma coisa que não era falada, nunca mais foi falado sobre isso que aconteceu. Mas enfim, amizades até pra depois que eu saí da escola, a gente era amigos ainda, algumas meninas da minha sala. E foi uma vez só que aconteceu uma brincadeira boba de criança, de menino pra chamar atenção. E eu não considero isso de me. Então, foi essa a trajetória, né? Essa história. Vocês conseguem ver que no Japão, uma pessoa sofrer de me é motivo de vergonha. Como eu não passei por isso, né? Eu não me senti envergonhada, mas eu vejo que as pessoas falam das outras, né? Das pessoas que sofrem, como se fosse motivo de vergonha, como se a pessoa tivesse culpa, como se a pessoa fosse estranha ou ela tivesse feito alguma coisa pra sofrer aquilo. Eu não sinto isso tanto no Brasil, não sei se é muito assim no Brasil. Mas no Japão é um motivo de muita vergonha você passar por isso, né? Você se sentir diminuído. E eu não sei por quê, mas eu sei que foi nesse tom que ela falou. Ela tinha costumes bem japoneses, essa menina. Então, enfim, gente, essa foi a minha história com o Ijime, com o bullying na escola japonesa, que eu acabei não sofrendo, mas vai ficar aí pra interpretação de vocês. Se vocês já sofreram bullying na escola e estiverem ok, não se sentirem magoados de falar sobre isso, quiserem compartilhar alguma experiência de vocês, deixem aqui nos comentários. Se vocês quiserem mais histórias da escola japonesa, me avisem. Eu tenho muita coisa da escola japonesa pra contar. Então, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrevam no canal, me sigam lá no Instagram, @nyokinokabo. Um beijo e até o próximo vídeo.